Salve rebanho de gente bonita, hoje veremos o início da história de um gordinho que vira um protagonista bonitão clichê de Isekai, e se gostar do vídeo não se esqueça de deixar o like e inscrever-se. O anime já começa com uma gemessão que eu achei que tava no site errado. O protagonista vai dar uma espiada e vê que tinha uma garota sendo assediada por um bando de nóia sem futuro. O protagonista Gordin tenta defender a moça, mas ele toma uma surra que ficou todo esparramado no chão. A polícia chega fazendo os nóia vazarem, a garota tenta ser gentil e ajudar ele, mas ele fala que está bem e vai embora. O coitado do protagonista é um gordinho chamado Yuya, que sofre bullying só por ter excesso de gorduras localizadas e ser desprovido de beleza. Ele é bulinado até pelos irmãos mais novos e a rampeira da mãe dele não deixa o coitado nem lavar a roupa dele junto com o resto da família. No meio dessa tristeza toda o avô era o único que gostava e cuidava dele, mas infelizmente o velho foi comer capim pela raiz, mas antes ele deixou a casa e todas as economias de herança para o Yuya. Os malditos dos pais do Yuya ainda tentaram pegar o que o velho deixou, mas não conseguiram e em troca deserdaram o moleque, e ele ficou morando sozinho sobrevivendo de trabalhos de meio período. Até no dia da formatura do fundamental o coitado não escapa dos valentões e o pior de tudo é que a porcaria dos irmãos dele ficam assistindo, tomara que morram e vão pro quinto dos Por ter se atrasado ele acaba perdendo o emprego de entregador de jornais. Já em casa revoltado ele começa a dar socos na parede do banheiro e do nada encontra uma passagem secreta para uma sala cheia de cacarecos do avô. No fundo tinha uma porta esquisita que quando ele atravessa ele acaba indo para outro mundo, ou seja o infame Isekai. A porta só pode ser usada por o dono da propriedade e não pode ser destruída. Depois de um monte de explicação chata sobre skill que tem em todo Isekai ele encontra um monte de armas tudo lendárias dentro da casa no outro mundo. Obviamente ele vai ficar completamente apelão para a surpresa de ninguém. Quando ele estava testando as armas um capirogro aparece querendo pegar ele de socão, mas graças à barreira apelona que tem na propriedade os monstros não conseguem passar. Yui aproveita para atirar a lança e finaliza o bicho nível 300 com apenas um golpe ganhando um monte de XP logo de cara. Ele pega o loot do ogro e descobre que ele pode vender por dinheiro do mundo normal. A vida dele foi do modo pesadelo para o modo easy em apenas um dia. Depois de pegar a grana ele decide voltar para casa e de noite o corpo dele começa a se contorcer parecendo uma lombriga com cãibra. Ao amanhecer vemos que ele ficou todo trincado e bonitão, o que particularmente falando eu não gostei. Poderiam ter feito ele treinar no mundo Isekai e aos poucos ir perdendo peso, mas fizeram o cara ficar em forma sem esforço nenhum, mas beleza. Ele mata mais alguns monstros na propriedade até o dia que ele tem que voltar para a escola, que agora todas as pessoas acham que ele é um aluno transferido e as garotas ficaram tudo babando por ele. Na sala de aula os valentões perguntam quem é ele, e ele fala que é o Yui e ninguém acredita. Depois ele vai no banheiro e se olha no espelho e por incrível que pareça o desgraçado só descobriu agora que estava diferente. Os irmãos dele se juntam com os valentões e começam a perguntar a ele o que aconteceu. Os dois filhotes de Streptococcus falam que ele é um irmão de merda e que ele nunca os iria superar e que ele não é bom em nada, nem é inteligente nem atlético e é só uma pessoa sem futuro. Quando do nada um carro para e quem aparece? Pois é ela, a moça que o Yuya tinha salvo lá no começo. Ela o reconhece mesmo depois da mudança. Ela pergunta se o Yuya quer entrar no Instituto Ouzeki, uma escola de elite. Ela diz que o nome dela é Kaori e é do conselho estudantil da escola e o pai dela é presidente do conselho do Instituto Ouzei, ou seja a garota e coisa muita. O pai dela ficou sabendo que o Yuya salvou a filha e por isso falou para ela o convidar para fazer uma visita ao instituto. O Yuya faz furico doce dizendo que não tem capacidade acadêmica para se matricular em Ouzei. Os irmãos mais novos interrompem pedindo para entrar no colégio em vez do Yuya, dizendo que eles são muito superiores a ele tanto nos estudos quanto nos esportes. Mas a Kaori já corta o papinho falando que ela tem uma dívida com o Yuya e nunca convidaria pessoas que o maltratavam para matricular-se no instituto e que as ações diárias dos dois foram minuciosamente investigadas, ou seja, se foderam nunca vão entrar no colégio pica. A Kaori diz ao Yuya que Ouzen valoriza mais o caráter e seus pontos fortes acadêmicos, então mesmo ele sendo burro ele pode entrar no colégio. Daí ela já pega ele pela mão e leva ele para visitar a escola de imediato.
Quando eles chegam na escola é impressionante que só tem gente bonita, tudo magrinho do rosto sem uma espinha. Yuya vai direto falar com o pai da Kaori e o tio agradece por ele ter salvo a filha dele e por isso ele quer que ele entre na escola com todas as mensalidades pagas, ao menos a surra compensou. A professora Boazuda Sawada chega e leva o prota pra aula dela. O Yuya fica todo nervoso pra entrar na sala mas consegue se apresentar e essa parte foi cringe para caralho. Fica todo mundo olhando pra ele e achando ele bonitão. O anime tá parecendo um shoujo com protagonista masculino. A professora manda ele sentar na última cadeira da fileira da janela e como Yuya é cagado ele senta bem do lado da Egel gótica mais bonita da sala e como ele não tinha nenhum material eles juntam as mesas pra dividirem o livro. Depois da aula o povo fica enchendo o saco fazendo pergunta ao Yuya quando chega o personagem que vai ser o melhor amigo genérico pra ajudar, juntos eles vão pro refeitório e enquanto o Yuya come fica todo mundo encarando ele, bagulho irritante. No fim da tarde ele volta para falar com o pai da Kaori que pergunta o que ele achou do colégio. Yuya fala que achou o colégio incrível, as aulas são fáceis de entender, as instalações são bem equipadas e os alunos pareciam se divertir, e em pensamento ele fala que também todo mundo trata como um igual, mas eu queria saber se seria assim se ele ainda fosse o gordinho. Mas como ele ficou bonito do nada dá a impressão que tudo só tá dando certo na vida dele porque ele tem boa aparência agora. Yuya aceita frequentar a escola e quando estava para entrar na sala do conselho estudantil a Kaori aparece e chama ele para sair, os dois acabam comprando crepe e tem aquela ceninha clichê do beijinho indireto enquanto tem um monte de mina olhando para eles, bagulho assustador demais. Depois de voltar para casa ele decide ir mais uma vez pro outro mundo e pela primeira vez ele decide deixar a barreira e explorar, e como o Yuya é o clichê com pernas nos primeiros passos que ele dá fora da barreira ele encontra uma gasosa loira sendo atacada por monstros e acaba salvando ela. Por hoje é isso, se possível compartilhe com os amigos, falou.